Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se manifestar através dessa palavra, nos instruindo, nos orientando, nos chamando, nos prometendo, nos animando, nos fortalecendo. Esse é o desejo do meu coração, amém? Que Deus abençoe os irmãos muito mesmo. Olha, vamos lá, vamos para a nossa conversa. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos. Quero ler com vocês capítulo 26, a partir do verso 24, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Diz assim: De repente Festo gritou: Paulo, você está louco? O excesso de estudo o fez perder o juízo. Mas Paulo respondeu: Não estou louco, excelentíssimo Festo. Digo a mais sensata verdade, e o rei Agripa sabe dessas coisas. Expresso-me com ousadia porque tenho certeza de que esses acontecimentos são todos de conhecimento dele, pois não se passaram em algum canto escondido. Rei Agripa, se o senhor crê nos profetas, eu sei que sim. Então Agripa interrompeu: Você acredita que pode me convencer a tornar-me cristão em tão pouco tempo? Paulo respondeu: Em pouco ou em muito tempo peço a Deus, tanto o Senhor como os demais aqui presentes, que se tornem como eu, exceto por essas correntes. Então o rei, o governador, Berenice e todos os outros se levantaram e se retiraram. Enquanto saíam, conversavam entre si e concordaram: Este homem não fez nada que mereça a morte ou a prisão. E o Agripa disse a Festo: Ele poderia ter sido posto em liberdade se não tivesse apelado a César. Glória a Deus por essa mensagem, irmãos. É, é bom de ver esses testemunhos, né? E o livro de Atos traz muitos desses relatos. Relatos de homens que estavam dispostos a entregar a sua própria vida num sacrifício agradável ao nosso Deus. É o livro que eu chamo de transição, da ponte que liga a salvação de Jesus Cristo a nós. E porque, por causa da vida desses homens também, nós temos acesso a essa tão grande salvação concedida pelo nosso Deus. Acesso às suas promessas, acesso ao seu caminho, acesso à sua novidade de vida, acesso a falar com o Pai, a ser ouvido por Ele e também sermos ouvidos dele. Ele também que ele nos ouça. Então, isso tudo, irmãos, se deu a um conjunto, a um trabalho de muitas pessoas. E aqui está Paulo, pregando para Festo e Agripa no seu caminho, do seu propósito, que era pregar, que era levar a mensagem para o homem mais importante, o governador, o imperador César, que era o homem mais importante daquele momento. E Paulo começa falando sobre justamente a sua história. Ele conta sobre a ressurreição, conta a sua experiência de conversão e o encontro que ele teve com Jesus Cristo, e logo depois diz que não foi desobediente e que não tem falado nada mais além da verdade, quando ele é interrompido bruscamente por Festo. Foi onde eu comecei a ler e eu quero fazer as aplicações pertinentes a essa parte. Vamos lá? Diz assim: De repente Festo gritou: Paulo, você está louco? O excesso de estudo o fez perder o juízo. Irmãos, e nós sabemos que a mensagem da cruz, ela é loucura para os que perecem. O próprio apóstolo Paulo vai nos dizer isso em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Talvez baseado nessa experiência, talvez baseado nessa situação, ele ouviu de um homem importante que ele é: Você está louco? Então vamos questionar, meu irmão. Muitas vezes vão questionar a nossa lucidez. E a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo. É loucura você pensar, irmão. É loucura você pensar que mortos ressuscitam. É loucura você pensar que virgens dão à luz. É loucura você pensar que o mar se abre e Deus salva o seu povo num caminho seco por meio de um mar, e os egípcios que os perseguem são engolidos por esse próprio mar, pelo próprio caminho a qual Deus traçou para o povo de Deus. É loucura pensar que um machado vai boiar. É loucura pensar que um homem se entrega à prisão por amor a Cristo. É loucura pensar que vemos anjos e que vemos demônios. É loucura, irmão. E eles todos vão ter as suas justificativas. Ele fala: o excesso de estudo o fez perder o juízo. Ele tem uma justificativa para chamar Paulo de louco. Então vamos questionar a nossa lucidez, irmão. Questionaram a do mestre.
Você acha que não vão questionar? E sabe quem questionou a do mestre? A própria família. Em Marcos capítulo 3, 20 e 21, quero ler um texto com vocês. Diz assim: Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiram nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: está fora de si. Estavam preocupados, meu irmão, com pão francês. Estavam preocupados com arroz com feijão. Estavam preocupados com a linguicinha. Mas se esqueceram que o mestre foi treinado no deserto, irmão, 40 dias sem comer nada. Não estava preocupado com isso o mestre, não, irmãos. Mas muitas vezes vão ter as suas justificativas para nos tirar do nosso propósito. E vão argumentar, todos têm um argumento, irmão. Todos têm uma motivação. Eu quero repetir isso. Todos têm um argumento. Todos têm uma motivação. Mas é impressionante ver Paulo, porque Paulo é firme na missão. Paulo respondeu: não estou louco, excelentíssimo Festo. Digo a mais sensata verdade. E a verdade por si só, irmão, ela já é a sensatez na essência daquilo que nós dizemos. Logicamente, não precisamos dizer a verdade a todo momento. Em muitos momentos a sabedoria vai nos dizer que algumas pessoas não estão preparadas para ouvir a verdade. É como dar pérolas aos porcos, irmãos. Então, quem conhece a verdade, meu irmão, sabe muito bem o que faz. A verdade é Jesus Cristo. Quem conhece a verdade sabe muito bem o que faz e não se preocupa com o que os outros vão dizer. Não se preocupa, meu irmão, nem mesmo, sabe, com relação àquilo que pensam de nós ou o que é melhor para nós. O mesmo fato ocorrido entre Jesus e os seus familiares aconteceu com os discípulos e ele. Se preocuparam com o mestre, se preocuparam porque ele estava sem comer. O discípulo em João 4 conversa com a mulher e a missão é a mesma de Paulo aqui, de resgate de uma mulher que está perdida. A diferença é que Jesus está conversando com uma mulher simples, uma mulher que aparentemente não tem importância nenhuma. E Jesus faz questão de enviar os discípulos para comprar comida, para ficar sozinho com aquela mulher. Jesus queria ter com aquela mulher. E quando os discípulos voltaram, estranharam muito. Primeiro que o mestre estava conversando com a mulher. E depois, pelo fato de ele não ter comida, então eles arrumaram logo uma desculpa e insistiam com o mestre: mestre, vamos comer. E em João 4,34, o Senhor diz o seguinte: disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, em concluir a sua obra. Qual é a sua comida, meu irmão? Qual é a sua satisfação? Qual é a sua satisfação, minha irmã? A quem realmente você quer agradar? A quem realmente você tem o desejo de satisfazer? Olha, Paulo vai continuar: e o rei Agripa sabe dessas coisas. Expresso-me com ousadia, pois tenho certeza de que esses acontecimentos são de conhecimento dele, pois não se passaram em algum canto escondido. Paulo começou, meu irmão, a utilizar-se de tudo. Qual que era a missão aqui, irmão? Precisamos ter em mente o que Paulo tinha em mente, analisar todo o contexto. Paulo era evangelista por natureza, pregador da palavra, bastante persuasivo. Quando ele começa a falar, ele levanta a mão, como os oradores gregos, mostrando total consciência do seu propósito, daquilo que está fazendo ali. E nesse versículo nós vemos que ele sabe que o rei Agripa tem conhecimento dos fatos. Ele sabe que existem junto com ele, junto com toda na sala de audiência, com todas as pessoas que chegaram, judeus importantes. Ele está dominando todo o cenário. Ele está dominando tudo o que tem ao seu redor. Para quê? Para trazer convencimento àquelas pessoas sobre o Senhor Jesus Cristo. Ele fala: expresso-me com ousadia, pois tenho certeza que esses acontecimentos são de conhecimentos dele, pois não se passaram num canto escondido.
e de fato não poderia se negar mais que Jesus Cristo estava vivo. Essa era a mensagem da primeira igreja, irmão. A nossa é que Jesus voltará. A dele é que Jesus voltará, que Jesus cumpre as suas promessas e ele quer, através de nós, resgatar quantos as muitos, através da promessa, porque ele voltará para cumprir as suas promessas e futuramente, não se sabe o tempo, talvez pode ser hoje, irmão, nos levar para o céu. E eu oro que seja agora. Imagina, eu falando com vocês aqui, de repente eu sumo na frente de vocês. Não preocupa não, irmão Arson foi arrebatado. E é o desejo do meu coração, irmão. Eu creio e quero ir. Eu não sei se vou. A salvação é algo que só teremos certeza quando estivermos do outro lado, irmão. Mas o que Paulo está fazendo aqui, irmãos, voltando ao assunto, é que ele está usando todos os recursos que Deus deu para ele a respeito, a favor da missão. Então, irmão, use todos os recursos disponíveis a favor da missão. Ele está usando o conhecimento do cenário, o conhecimento dos fatos e o que ele sabe. Ele está fazendo isso. Olha, o Senhor Jesus nos ensina em Mateus, capítulo 10, quero ler com vocês o versículo 16 sobre isso. Ele fala assim, ó: eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Vocês percebem o que o Senhor Jesus está falando? Para usar da inteligência. A serpente, ela é ardilosa, ela é inteligente, ela examina bem o ambiente antes de dar o bote na sua presa. E sem malícia como as pombas, irmãos, é justamente quando a pomba sente o perigo, ela foge, ela corre, a malícia da pomba, na verdade, ela não tem malícia, e justamente por não ter malícia, ela se mantém afastada do perigo. E ele sabe que nós somos ovelhas, que nós dependemos totalmente dele, de ouvir a voz dele. Então nós temos que usar todos os recursos que temos disponíveis para completar a missão. Olha, a palavra continua falando: Rei Agripa, o senhor crê nos profetas? Eu sei que sim. E é o que Paulo faz, justamente se valendo. Por quê? Simples motivo, ele está chamando a um compromisso com o Senhor Jesus, irmãos. Está chamando todos ali a se compromissar como ele se compromissou. Esse é o foco da pregação. Então, a gente precisa, irmão, colocar as pessoas para pensar. A gente precisa para colocar as pessoas para pensar. É o que ele está chamando para fazer. Olha, você entende? Olha, Rei Agripa, o senhor crê nos profetas? Eu sei que sim. Ele está colocando para pensar, em toda a situação, porque ele cria que verdadeiramente o Rei Agripa poderia se manifestar em favor do politicamente correto. Ele cria que poderia trazer um convencimento. Então ele está colocando as pessoas para pensar em tudo o que ele está falando. Você crê nos profetas? Eu sei que sim. Por quê? Porque Jesus Cristo vive. Não tinha como negar esse fato. Então, nesse caso, irmão, o que Paulo está fazendo é usando-se da sabedoria. Eu gosto muito de um texto, o Senhor trouxe ele para mim algumas vezes nas minhas orações. Está em Provérbios capítulo 18, versículo 4. Fala: as palavras do homem são águas profundas, mas a fonte de sabedoria é um rio que transporta. O rio que transborda, a fonte de sabedoria que nunca se esgota, sem dúvida nenhuma, irmão, é o nosso Deus. E nós podemos acessar a qualquer momento por meio da oração, nos nossos questionamentos, por meio da sua palavra. Nós temos algumas ferramentas espirituais. Agora, as palavras nossas, elas devem ser águas profundas. O que ele está dizendo, o que o proverbista está dizendo, que a fonte de sabedoria de um homem veio de um trabalho difícil, de tirar a água profunda. Deve se levar em relação justamente ao contexto que Jesus estava explicando àquela mulher, da água viva, que eles tinham que caminhar longas horas para chegar até as cisternas. Muitas vezes a caminhada era diversa e levava os baldes, irmãos,
vazios, mas quando voltavam estavam cheios e tinha que se esforçar para pegar o balde no fundo do poço. Eram as cisternas que eram cavadas. E o que o proverbista está falando é justamente sobre isso, que as palavras do homem advêm de momentos em que ele precisou trabalhar e se esforçar justamente para entender o que estava acontecendo ao seu redor. É o que Paulo está fazendo. E nesse momento nós vemos a manifestação, porque o rei Agripa interrompeu: você acredita mesmo que pode me convencer a tornar-me cristão em tão pouco tempo? No versículo 28. Aqui, irmão, pode mostrar incredulidade, mas também pode mostrar ironia. Mas eu não creio que seja nenhum deles. Não creio mesmo. Sabe por quê, meu irmão? Algumas pessoas vão se sentir, aqui ele mostra um desconforto. Algumas pessoas vão se sentir desconfortáveis mediante a um chamado, a um compromisso com o mestre, a um compromisso com o Senhor. As pessoas não gostam, irmãos, de se sentir desconfortáveis, então elas tentam argumentar. Mais uma vez partiu para o campo do argumento. Você acha que pode me convencer a tornar cristão em tão pouco tempo? Logicamente, irmão, a nossa fé ela deve ser raciocinada e inteligente, sim, mas nós nunca se pregou tanto, irmão, o evangelho, e todo mundo tem assumido compromisso, sabe, com alguma coisa, irmão. Todos nós temos assumido compromisso com algo. Todos têm um compromisso, nem que seja com você mesmo, você tem um compromisso, irmão. Talvez de descansar, talvez de ficar na cama, todos nós temos compromisso com algo. Agora, ele se sentiu desconfortável e muitas pessoas vão passar por isso. Algumas pessoas vão se sentir totalmente desconfortáveis. Eu lembro logo do jovem rico. Quando Jesus questionou ele tem uma longa conversa com o Senhor. E ele se via praticante da palavra, quando o Senhor Jesus mostrou para ele que não. Vai mais fundo para você encontrar a sabedoria, a verdadeira sabedoria. Ele pergunta: Senhor, o que eu devo fazer para herdar o reino? O Senhor dá uma listagem ali dos mandamentos relacionais, que são do terceiro ao 7º ou 8º mandamento. Honrar o pai e a mãe, entre outros lá. Ajudar o próximo, não mentir, não roubar. E ele fala: eu já tenho feito essas coisas. E o Senhor fala: então tá, vai, vende tudo que tem e dê aos pobres. Depois vem e segue-me tu. E nesse momento, olha o que ele fala, em Marcos 10, 22. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se, triste, porque tinha muitas riquezas. Não queria sair do seu conforto, e isso causou tristeza. Só que essa tristeza aqui, ela pode ser considerada até uma depressão, irmão. É o afastamento da presença. O afastamento da presença causa depressão, causa uma tristeza no nosso coração, causa um vazio no nosso peito. Eu sei porque eu já tive lá, irmãos. Eu estou falando da minha própria vida. As minhas águas profundas, aquilo que eu falo para vocês foi: eu tive que cavar bem. Eu falo ainda que eu tive que cavar a minha própria cisterna para tirar as águas de sabedoria que eu tenho hoje lá. Enfrentei 2 depressões, então duas assim que me levaram a pensar justamente várias vezes em tirar a própria vida, mas outros picos de depressão. Graças a Deus hoje, irmão, elas nem batem mais. Às vezes ela tenta bater, mas eu consigo repreender ela com o poder, com o sangue de Jesus. O Senhor tenha me guardado em perfeita paz. Olha, continuando, Paulo respondeu: em pouco ou em muito tempo, peço a Deus, tanto ao Senhor como os demais aqui presentes, que se tornem como eu, exceto por essas correntes. Por quê, meu irmão? Paulo é o único que tem convicção. Paulo é o único que conhece a verdade. É o único que sabe o que está acontecendo aqui, irmão. Todos os outros, embora pareçam vencedores, embora rei, governadores, são apenas mais ou outras pessoas comuns, como as que estão no mundo, cegos, que não conseguem enxergar a verdade. Então, o que Paulo está mostrando para eles, irmãos, é bem simples, exceto pelas correntes. Por quê? O compromisso de Paulo é bastante sério, não é verdade? Homens presos dentro da cela, mas livre em seus pensamentos. Homens soltos andando pelas ruas, presos. Homens livres em celas e homens presos na rua,
algema não é sinal de prisão, e nós demoramos a entender o que é a verdadeira liberdade. Nós demoramos a chegar a esse conhecimento da liberdade. Por quê? Porque a liberdade vem por meio da verdade, do conhecimento da verdade, do conhecimento de Jesus, do conhecimento do Mestre. Só por meio disso, irmão, que pode vir a verdadeira liberdade. Não se tem liberdade sem o conhecimento da verdade. E Paulo conhece muito bem, e ele assumiu um compromisso com a verdade, irmão, com o propósito dele. Com o propósito dele. Ele sabe o que está fazendo, irmão. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Ele sabe, irmão. Não tem dúvida nenhuma, irmão. Não tem dúvida. Exceto pelas correntes. E ele colocou as pessoas ali para pensar justamente que o compromisso com o mestre, irmão, compromisso com o mestre deve ser total. Total. Compromisso com o mestre deve ser total. Eu gosto de um texto que mostra isso justamente através do apóstolo Paulo. Ele fala em Romanos, eu lembrei desse texto aqui, Romanos 6,13. E eu quero ler com vocês na nova tradução da linguagem de hoje, porque mostra exatamente aquilo que o apóstolo quer falar. Romanos 6,13 diz assim: e também não entregue nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente para Deus. Eu quero falar novamente, entreguem-se completamente para Deus, para que ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. É a intenção de Deus nos usar, irmão, mas isso é feito mediante uma entrega completa, e é o que Paulo está fazendo. Está em correntes, irmão, mas não está preso. E agora tem gente que está sem corrente, mas que está preso e não consegue enxergar. Não consegue enxergar as algemas, não consegue enxergar os grilhões, não consegue enxergar as correntes. É só quando dói, é só quando percebe que entra num círculo vicioso. Olha, no versículo 30, a palavra fala: então o rei e o governador Berenice e todos os outros se levantaram e se retiraram. Aqui é bem simples, né, meu irmão? Não tem como convencer alguém cheio de Deus, então eles se retiraram. A intenção desses homens era o que, irmão? Nós precisamos entender o propósito deles, a motivação. Eles estavam confusos, porque Paulo não tinha nada. A intenção de Festo chamar Agripa no começo da carta, como falou, no final do capítulo 25, era que ele ajudasse a escrever a carta a César, porque não fazia sentido. Eles estavam perplexos com tudo aquilo que estava acontecendo. Estavam sem entender. Então não tem como convencer alguém cheio de Deus, irmão. Então eles se retiraram. E muitas vezes vai passar por essa situação. Eu me lembro logo do rei Herodes, que sabia que Jesus era inocente também. E estava tentando convencer o mestre a pedir ele que o soltasse, mas o mestre não. E os fariseus tentando convencer, contra-argumentar, na mesma situação aqui que Paulo praticamente, dizendo que ele é rei. E aí Herodes chega de frente a Jesus e fala assim no versículo 37 de João 18: então você é rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. De fato, por essa razão nasci, e para isso vim ao mundo, para testemunhar a verdade. Todos que são da verdade me ouvem. Todos que são da verdade. Mas nós precisamos ressaltar a consciência de propósito de Jesus. Por quê? Porque ele veio ao mundo o quê? Para se tornar rei. Rei de quem, irmão? Rei do universo. Só que isso seria mediante a cruz. E ele nasceu para dar testemunho dessa verdade, de que quem segue ele tem continuidade, vai viver com Deus. Ele nasceu para testemunhar a nós justamente isso, irmão. Então a consciência de propósito de Jesus traz para nós justamente essa força. Olha, e a palavra fala: enquanto saíam, conversavam entre si, concordaram: esse homem não fez nada que merece a morte ou a prisão. Então você percebe, irmão, que o trabalho de Paulo não foi em vão, como ele diz em 1 Coríntios 15:58, que nenhum dos esforços que nós fazemos em Deus é em vão, tem recompensa. Por quê? Vamos pensar, meu irmão.
e vão pensar muito no assunto de por que alguns malucos estão fazendo o que estão fazendo. E logicamente essa não é a obra, é por isso que nós devemos ser obedientes. Por isso Paulo fala, não desobedeci a visão celestial. Por quê? Porque a missão de convencimento é do Espírito Santo. Em João 16,8 vai falar que o Espírito Santo, quando ele vier, o Espírito Santo nos confessará do pecado, da justiça e do juízo. Nesse caso aqui está convencendo da justiça, irmão, e também do pecado, eu creio. Mas é um ato, em conjunto, Deus conosco, sabe? Deus conosco, irmão. Deus em nós agora, na verdade. Então eles vão pensar, e vão pensar muito. Olha, e a palavra diz, e Agripa disse a Festo, ele poderia ter sido posto em liberdade, se não tivesse apelado a César. E eu quero terminar, irmão, dizendo que a verdade é clara. A verdade é clara, irmão. Quem quiser enxergá-la está aí. E o propósito, ele deve ser maior do que a nossa vida. Essa é uma verdade que nós devemos carregar no nosso coração. O propósito deve ser maior que a nossa própria vida. O propósito, ele deve valer até mesmo a nossa liberdade, o nosso conforto. O propósito, ele deve valer tudo diante de Deus. Nesse momento nós entendemos o que Paulo fala em Romanos 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Cooperam para quem ama. E como é que nós amamos? Obedecendo os seus mandamentos. Eu quero te dizer, meu irmão, que Deus tem um prêmio para o teu sofrimento. Eu quero terminar falando que o Cordeiro Santo, sim, depois desse processo, tem uma recompensa para o teu sacrifício. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Mestre. Tchau, tchau.